Bom dia. Alô, bom dia. Vamos só esperar uns minutos, que ainda não estão bem 11. Bom dia. Nós vamos começar mesmo às 11, mas estávamos só a fazer mesmo um teste ao som e à imagem. Se estiver tudo ok, se nos conseguirem ouvir bem e nos ver bem também, nós depois podemos continuar, mesmo que sejam 11 menos 1 ou 11 e 10. Está impecável. Eu não vejo o chat. Se calhar tens que abrir a página do Facebook. Okay. Bom dia. Ok, nós se calhar vamos começando a falar também um bocadinho e a apresentar-nos e queria também dar-vos também a oportunidade de partilharem connosco algumas dúvidas. Isto vai ser um live interativo, o objetivo é que vocês participem e nós vamos falar aqui também de algumas dicas e entretanto vocês podem partilhar connosco as vossas dicas, ok? Relativamente, então, à apresentação propriamente dita, o meu nome é Ariana Costa, sou nutricionista do Home Place do Porto, a Baixa. Estarei aqui à conversa com o meu colega Rui Branco, que é Master Trainer e Personal Trainer também no Home Place. E nós decidimos trazer-vos um tema um bocadinho diferente do que nós habitualmente estamos habituados nestas últimas semanas. Ou seja, nós tentamos falar dos malefícios e daquilo que a quarentena nos está a trazer de mal, seja a nível de stress, seja a nível de economia, e nós queremos tentar mostrar-vos que esta quarentena é uma ótima oportunidade, uma oportunidade indiscutível para criarmos hábitos de vida, ou seja, de estilo de vida mais saudáveis, que nos podem trazer benefícios, seja agora, seja a longo prazo. Ok? E antes de mais, e tentando também explicar um bocadinho o que é um hábito, acho que devemos pensar que um hábito é algo que é muito pouco consciente. Ou seja, quando nós fazemos algo por hábito, quer dizer que não estamos a pensar conscientemente no que vamos fazer. É uma maneira automática de fazermos, de ver, de agir. Há uma psicóloga que até explica que é uma espécie de atalho mental que nós criamos para repetir algo que fizemos no passado e que funcionou e que nos deu alguma recompensa. Então, o nosso objetivo é tornarmos o nosso dia-a-dia mais saudável para que automaticamente consigamos praticar coisas que fazemos naturalmente no nosso dia-a-dia. Se nós pensarmos bem, quase 50% do nosso dia-a-dia é repetido automaticamente no mesmo contexto. Seja saltar da cama, lavar os dentes, fazer a nossa higiene pessoal, tomar o pequeno almoço, ou seja, nós temos que pensar que temos hábitos bons e hábitos maus. E é a altura certa também para olharmos de uma maneira mais criteriosa para os nossos tipos de hábitos. Hábitos bons, lavar os dentes. Hábitos maus, abrir o frigorífico, estar a cozinhar e a petiscar, e por isso é que acho que é importante nós olharmos melhor também para esta questão. Saiu um estudo há relativamente pouco tempo que explica que nós precisamos de 66 dias para conseguirmos criar um hábito. Pronto. Muitos de nós não estão há 66 dias em isolamento social, mas há outras pessoas que, por força da natureza e por força também desta condição, tiveram que se distanciar mais cedo. De qualquer maneira, mesmo que ainda não está há 66 dias de quarentena, se pensar um bocadinho, nós não sabemos quando é que a normalidade ou o que é que a normalidade é e quando é que ela vai retomar. Por isso temos a oportunidade aqui, uma janela de oportunidade ótima, temos
muitos dias para podermos desenvolver bons hábitos. E, no fundo, também não precisamos de grandes mudanças, são pequeninas mudanças. E pequeninas mudanças, cumulativamente, vão nos dar, a longo prazo, benefícios, seja no nosso estado mental, na nossa saúde física, até mesmo nas nossas relações pessoais e no modo como trabalhamos e interpretamos as coisas. Eu vou dar um exemplo. Quando nós cozinhamos, fazemos uma panela de azeite. Eu pego na garrafa de azeite, faço o meu azeite e acaba. Nunca pensei na quantidade de azeite que eu vou colocar na panela, porque é algo que eu faço já há 30 anos atrás. Por isso, a ideia é começar a controlar o azeite e, em vez de colocar diretamente na panela, colocar inicialmente numa panela ou no medidor e tentar ter a noção da quantidade de azeite que eu coloco. Isto pode parecer não ter grande impacto, mas acreditem que futuramente vai nos ajudar a perceber se colocamos a mais ou a menos, e se conseguirmos reduzir, vamos ter controle também noutras variáveis a longo prazo. Aqui queria dar também um bocadinho a oportunidade ao Rui de falar e dele também dar a sua opinião acerca desta criação de novas rotinas e desta quarentena e do impacto positivo que ela poderá ter na nossa saúde, Rui. Olá, bom dia. O meu nome é Rui Branco, a Ariana já me apresentou, eu sou Master Trainer e Personal Trainer no Homes Place. Claro que sim, faz todo sentido a criação de rotinas, sobretudo rotinas saudáveis, hábitos saudáveis, não aqueles de abrir o frigorífico, como a Ariana disse, 50 vezes durante a tarde enquanto estamos em casa para ir petiscar alguma coisa. E aquilo que nós podemos realmente revelar é que a literatura científica diz que a manutenção de rotinas no que diz ao respeito ao estilo de vida saudável, nomeadamente no que se refere à alimentação, ao exercício físico, ao descanso, promove melhorias fisiológicas inegáveis que se traduzem depois numa melhoria da qualidade de vida e da saúde. Para quem neste momento, por imposição deste momento de quarentena, não está a trabalhar, é a oportunidade ideal para realmente iniciar uma rotina de treinos de descanso ou até uma mudança na sua dieta. A permanente falta de tempo impõe-nos muitas vezes este estilo de vida menos saudável, o chegar a casa, o ter que cozinhar rápido, não fazer as contas acerca de quanto azeite temos que pôr no refogado. São exemplos de que a falta de tempo nos tira esse discernimento e essa organização e essa rotina que deveríamos ter para, quer para a alimentação, quer para o descanso e para o exercício físico. Neste momento, a abundância de espaço na nossa agenda pode servir precisamente para nós criarmos estas rotinas e para introduzir novos comportamentos e esperemos que estes sim saudáveis. Ok. Começando assim num tópico principal, que eu acho que nós devemos começar pelo básico, ou seja, quando nós dizemos criar um hábito saudável, poderá ser, como disse, criar uma rotina de refeições. Ou seja, o facto de nós conseguirmos criar uma rotina alimentar também nos ajuda numa gestão económica, ou seja, também conseguimos ter uma maior poupança. E aqui a minha dica como um hábito saudável a criarmos ou até a mantermos, caso já o tenhamos, é fazer um planeamento semanal ou até eventualmente quinzenal de refeições. Qual é a vantagem disto? Conseguimos ter uma alimentação muito mais equilibrada, muito mais saudável e, como disse há bocadinho, também uma maior poupança. Como o próprio Rui referiu há bocadinho, nós estamos sempre num ritmo frenético, muitas das vezes não temos tempo para estar a pensar em ideias criativas para cozinhar, encomendamos muita comida fora, fazemos muitas vezes pratos monótonos, recorremos muitas vezes ao atum e ao arroz, porque é o mais prático e há sempre em casa, e esta é a altura certa para nós começarmos a variar e também acabar com estes dias assim mais monótonos. Isso acaba por nos dar também mais saúde por causa da variabilidade alimentar. Eu não digo com isto que não por exemplo, se eu vou comprar fora um cozido à portuguesa, não quer dizer que eu não o possa incluir numa lista de planeamento de refeições. A ideia é que consigamos fazer isso de uma maneira mais saudável e, claro, com menos frequência do que se fôssemos comprar fora. Como dicas principais e como uma organização, o que é que eu vos sugiro? Façam primeiro uma lista do que têm na despensa de vossa casa e no frigorífico. Ou seja, vamos ao frigorífico, tentamos criar uma lista de produtos que
estão a estragar-se, ou seja, que são mais perecíveis, que têm uma data de validade mais curta, e vamos também ao frigorífico, à despensa e ao congelador, ver que estoque é que temos em casa. E inicialmente vamos tentar combinar os alimentos que temos em casa em refeições semanais ou eventualmente diárias. O que é que acontece? Nós conseguimos depois conjugar com a ida ao supermercado o que é que nós vamos incluir aí. A ideia é, nesta fase, quem está em teletrabalho também não tem muita disponibilidade diária para dedicar à cozinha, ou seja, no almoço, fazer um grande almoço, mas se calhar ao jantar já tem mais tempo para fazer um prato mais elaborado ou até testar uma nova receita. E a mesma coisa, quando começarmos a nossa rotina de trabalho habitual, podemos deixar, por exemplo, para durante a semana, pratos mais simples e para o fim de semana, um prato mais elaborado ou uma nova receita. Devemos também tentar ter sempre presente a sopa em todas as refeições e os produtos hortícolas, claro, a acompanhar a nossa refeição, alternar entre os pratos de carne, peixe, inserir refeições vegetarianas, porque normalmente em contexto de consulta as pessoas referem que o facto de não terem tempo ou criatividade ou até ideias é um entrave a esta mudança de estilo de vida. Agora nós podemos consultar facilmente várias receitas, podem ver a nossa página. Podem aconselhar-se com nutricionistas, profissionais da área de nutrição e podem também tentar incluir aqui alimentos que até então nunca tinham provado e que podem experimentar agora. Também é importante variarmos uma coisa que para nós acaba por ser sempre igual, que é o arroz ou a massa, ou eventualmente a batata. Nós não precisamos estar sempre a ter o mesmo tipo de acompanhamento de hidratos de carbono. Podemos experimentar o cuscuz, a quinoa, outro tipo de cereais, o bulgur, o trigo sarraceno e outro tipo de cereais que vulgarmente ouvimos falar, mas nem conhecemos bem a textura nem o sabor porque nunca provaram. E por isso acho que é a altura também certa para testarmos acompanhamentos de refeições principais. Outra coisa muito, muito importante é que nós também temos que ser sustentáveis, ou seja, prever também a utilização de sobras. Vou dar um exemplo. Se eu em minha casa faço um frango e sei que sobra sempre um terço do frango, eu consigo planear na minha rotina semanal que uma das refeições futuras poderá ser um empadão com as sobras do frango. Outro exemplo, muitas vezes sobra arroz e às vezes sobra peixe. Fica ótimo fazermos uns hambúrgueres de legumes, arroz e peixe. É uma coisa super simples, é só triturar, por exemplo, num robô de cozinha ou até mesmo numa liquidificadora, moldar em hambúrgueres ou em almôndegas e temos aqui uma refeição diferente, mais saborosa, até apelativa a nível visual e que acaba por também a nível de sustentabilidade económica e ambiental ser interessante. Quando começarmos mais uma vez na rotina habitual de trabalho, o que eu também sugiro é planear os alimentos a levarmos fora de casa, ou seja, pensarmos também no tipo de pausas que fazemos para comer e que tipo de alimentos é que podemos levar então para fora de casa. É como disse, isto são tudo pequenos hábitos que nós podemos adotar aos pouquinhos, mas que nos ajudam, no fundo, a ter uma alimentação mais saudável e a gerir melhor o nosso orçamento familiar. E eu concordo que, a nível de treino, isso também deve ser algo muito importante, que planearmos a nossa rotina de treino e aquilo que nós vamos fazer durante a semana, acho que é extremamente importante. E aqui o Rui pode-me dar uma ajuda também. Posso sim. No que diz respeito ao treino, no que concerne o treino, e para quem vai começar uma rotina de treino agora, nesta fase, o que eu aconselho numa fase inicial é que tenha atenção à sua condição física e à aptidão física atual. Ou a sua condição de saúde e a sua aptidão física atual. Numa fase inicial, realizar 2 a 3 sessões de treino semanais com pouco volume, com 30 minutos, realmente, com muitíssimo volume de força. Para quem vai arranjar atividades que sejam prazerosas e que promovam em nós uma sensação de bem-estar e de recompensa no pós-treino. Para que depois esta rotina, tal como a Ariana referenciou, os hábitos é algo que nós normalmente construímos porque nos sentimos recompensados por
termos esse hábito. O facto de ir ao frigorífico faz-nos sentir mais saciados. Não é ideal, mas faz-nos sentir mais saciados. E o treino tem que funcionar da mesma maneira, ou seja, o treino tem que nos dar uma sensação de recompensa no final. Ou seja, o que eu aconselho é que arranjem realmente atividades que gostem, mas que numa fase inicial, e para isso consultem um professor, um técnico de exercício físico, um personal trainer, que vos possa aconselhar relativamente ao volume, à intensidade e o que tipo de atividades devem fazer dentro daquilo que gostam. Numa fase posterior, e para quem já tem uma rotina de treino, as sessões de treino serão maiores, com mais tempo, podemos acrescentar sessões de treino durante a semana. Também aconselho que nesta fase em que estamos em casa e que temos tempo para organizar a nossa agenda como queremos, que possamos rotinar o treino por forma a que, quando recomeçarmos a trabalhar, os horários sejam sensivelmente os mesmos que estamos a fazer agora. Ou seja, quem depois só terá a oportunidade para treinar à hora do almoço, ou às 7 da manhã, ou ao final do dia. Neste momento, tentar reproduzir um bocadinho isso, para rotinar e para ficar com essas atividades, ou esse tempo liberto para essas atividades, destinado para essas atividades. Mas sugiro, nesta fase, sobretudo, que iniciem, que experimentem atividades e que arranjem uma atividade que seja prazerosa para vocês, para que depois a rotina de treino seja um hábito prazeroso, um hábito recompensador e não algo que custa. Sim, a propósito disso que tu dizes, de ser algo... se vamos ou se não vamos ao ginásio ao final do dia. Pois, e a propósito também um bocadinho do que tu disseste, de fazermos algo que seja uma experiência prazerosa. Eu falo aqui outra vez da questão de cozinharmos e de experimentarmos novas receitas. É natural que muitos de nós, como vulgarmente dizemos, não saibam cozinhar um ovo, mas se faltava tempo, se faltava criatividade, é a altura certa, se sejamos novatos ou não, podemos começar pelo simples, e começar pelo simples é o ideal, é a mesma coisa conduzir. Se já tive umas aulas em casa, é natural que tenha muitos erros. Se eu nunca cozinhei, eu vou ter a oportunidade para criar hábitos logo desde o início, e a tal questão, por exemplo, do azeite, eu se começar desde o início a controlar a porção, futuramente não vou achar isso um hábito novo, isso vai ser um hábito enraizado. E como nós também sabemos, nós temos agora por casa as nossas crianças, muitas pessoas também têm os pais ou até outros familiares, e também é uma ótima altura para desenvolvermos uma relação de afetividade e uma ótima relação emocional neste sentido, ou seja, envolver as nossas crianças, elas ficam todas orgulhosas dos seus cozinhados e até comem melhor, ou seja, aproveitar também para introduzir mais legumes, fazer, por exemplo, uma panqueca colorida, ou eventualmente até fazer uma granola caseira, coisas diferentes, mas que levam as crianças a olhar para algo que à partida rejeitariam, mas como é uma obra-prima delas, irão comer com muito mais facilidade. A mesma coisa que os nossos pais, ou eventualmente até com outros familiares com quem vivemos. O facto de pedirmos conselhos, olha, ensina-me a fazer aquele bolo que eu adoro, ou ensina-me a fazer aquele pão que a avó fazia, isto acaba por ser ótimo, como disse, não só para a questão da saúde e para a questão também do nosso tipo de dieta, ou seja, conseguimos prolongar os nossos hábitos de dieta mediterrânea, que até então estavam um bocadinho perdidos até com o fast food e com outro tipo de conceitos novos que nós temos. E além disso, nós pensarmos bem, cozinhando em casa, não vamos adicionar conservantes, não vamos adicionar tanto sal, tanto açúcar, tanta gordura e à partida não vamos ter conservantes na despensa. Acho que acaba tudo por ser um leque de vantagens que nós temos em cozinhar por casa. E a minha ideia, como disse há bocadinho, é nós termos noção daquilo que colocamos no prato. Porque, como disse, por exemplo, se eu vou a um restaurante comer um arroz, eu não sei como é que aquele arroz foi feito. Se eu vou comer uma sopa a um restaurante, eu não sei se aquela sopa, como está passada, tem uma batata, um caldo de Knorr e 2 cenouras para dar cor e diz que é uma sopa de legumes, ou se no fundo só tem um bocadinho de batata, azeite e muita variedade de legumes. Ou seja, é muito mais fácil nós termos preocupação com a nossa saúde, que fora de casa muitas vezes o importante também é termos alguma sustentabilidade
a nível económico, ou seja, quando um restaurante planeia fazer uma sopa, claro que tem que pensar em dar saúde aos seus consumidores, mas pensa muitas vezes em também ter algum lucro, ok? E se eu vou comer uma refeição por 3 euros, é natural que eu não consiga pôr numa sopa um brócolis, uma couve-brócolo, uma courgette, uma couve-flor, que use pouca batata ou até substitua por uma batata doce. Por isso, agora em casa é a altura certa para nós percebermos não só como podemos tornar uma alimentação mais saudável e variada, mas também para percebermos, ok, quando eu cozinho em casa não sabe igual a quando eu cozinho fora. Quando eu cozinho em casa, eu não fico mal disposta, não fico cheia de sede, não fico sem fome durante 3 ou 4 horas a seguir ao almoço. Ou seja, isto é importante até para ouvirmos os sinais do nosso próprio organismo. E acho que isto também é uma altura ótima, lá está, para experimentarmos novos treinos e também para tentarmos conseguir gerir as nossas limitações ao longo desta quarentena. Concordas, Rui? Claro que sim. Tu falaste há bocado da questão da moderação na alimentação e eu vou abordar um bocadinho quer dizer, vou dizer que também no treino convém ser moderado nesta fase, sobretudo para indivíduos treinados que, com uma agenda agora bastante livre, têm tendência a exagerar e a treinar demais. Portanto, temos de ter a noção de que o treino traz adaptações espetaculares e nós já vamos falar sobre isso, mas tudo o que é demais é exagero, tal como a comida, o treino tem que ser planeado de acordo com dados mais à frente. Mas é, no entanto, nos sentir melhor, para quem já treina, para quem não treina, experimentar, que nos façam sentir melhor, mais preparados e mais felizes. Quer seja no iniciar da prática desportiva ou experimentar de uma aula de grupo, ou iniciar uma rotina de treino, são várias opções para quem quer, nesta altura, estabelecer comportamentos saudáveis. Eu posso nomear alguns estudos científicos, eu tenho aqui anotado um mais para a frente, mas a maior parte dos estudos científicos são bastantes que revelam articular, a melhoria das funções endócrinas, que se pode traduzir em melhorias no sistema imunológico, que depois tem reflexo nos estados emocionais, com o aumento da produção de endorfinas, hormonas responsáveis pelo bem-estar e pela recompensa, no sono, reflete também no apetite e na sensação de saciedade. E vou referenciar aqui um estudo publicado na revista do American College of Sports Medicine em 2006, que analisou o efeito que o exercício exerce sobre outras duas hormonas que controlam a fome, a grelina, que estimula a fome, e o péptido YY, que sinaliza a saciedade e suprime o apetite. E aparentemente, as conclusões a que eles chegaram é que o exercício vigoroso pode temporariamente reduzir os níveis de grelina e enquanto aumenta os níveis de péptido, do péptido YY. Ou seja, diminui o apetite e pode aumentar a sensação de saciedade no pós-treino. Claro que isto não é linear, mas porque depois põem-se outras questões hormonais, obesidade, que pode haver esta relação entre o exercício físico, a alimentação, a saciedade, ok? Eu passaria agora a palavra à Ariana relativamente também ao controle do apetite e à gestão do stress que eu falei agora. Sim, tu concordo perfeitamente com o que tu disseste, Rui, e a verdade é que nesta altura estamos mais por casa, às vezes mais ansiosos, temos a necessidade de comer e não conseguimos até perceber bem se é uma questão de fome, se é uma questão de ansiedade, ou seja, é mesmo muito importante nós conseguirmos minimizar estes impulsos alimentares e pensar em alternativas para os controlar, ok? Porque se nós pensarmos, quando estamos a trabalhar acontece exatamente o mesmo, ou seja,
diria que 60% das pessoas que procuram consulta e fazem um plano alimentar referem que a principal dificuldade está quando chegam a casa no final do dia, ou seja, quando se sentem recompensados, quando estão ansiosos e precisam de ter alguma recompensa para esse stress acumulado. E o que é que eu sugiro, e agora também respondendo aqui um bocadinho à Joana, que nos pergunta aqui que tipo de estratégias podemos adotar para controlar os nossos impulsos alimentares. Eu acho que é muito importante fazermos uma alimentação consciente. Ou seja, como eu disse há bocadinho, termos atenção àquilo que comemos e termos prazer enquanto comemos. Ou seja, eu se vou abrir um chocolate e vou comer sem critério, só porque estou entediada, eu não vou saber o que estou a comer. Se eu perguntar, mas quantos quadrados comeste? Não sei, comi até ficar bem, ou até acabar a embalagem. Ou seja, é a altura certa para nós termos controlo, seja das porções que fazemos, seja daquilo que comemos. Também não precisamos de nos sentir recriminados se exagerarmos ou não na porção. O objetivo é aprendermos a controlar e aprendermos a ter atenção total enquanto comemos, ok? Outra coisa que eu acho mesmo muito importante é nós conseguirmos reconhecer e direcionar quais são os nossos gatilhos que nos levam a comer. Ou seja, se eu tenho desejo de comer, mas não vem diretamente da fome, porque eu acabei de almoçar, por exemplo, a comida não me vai satisfazer, porque eu estou ansioso, eu procuro algo que propriamente não é propriamente comida, ok? Temos que tentar perceber o que é que eu tenho, é fome? Ok, vou fazer essa pergunta a mim mesma. Eu tenho fome. Ok, se tenho fome, o que é que eu vou fazer? Vou comer, porque o objetivo aqui é nutrir-me. Por isso, eu vou de encontro ao meu objetivo. Ok, o que é que diz a minha mente? Ok, eu já comi e se calhar não tenho fome. Ok, o que é que eu vou pensar? Arranjar alternativas. Vou fazer uma pausa e pensar, ok, o meu objetivo é criar menos stress. Vou dar uma caminhada, vou pintar, vou ler um livro, vou beber um copo de água, vou beber um chá, tentar arranjar alternativas válidas que nos permitam perceber, primeiro, se eu tenho fome ou não, ou seja, tentar interpretar qual é a causa deste impulso e tentar concentrar-nos em estratégias que nos permitam quebrar estes impulsos. Ora bem, se eu arranjar uma estratégia, eu sugiro até algo engraçado, fazer uma lista de 7 atividades que nos dão prazer. Se calhar agora, como estamos por casa, não conseguimos ir dar uma corrida com tanta facilidade ou sair de casa, mas o que é que eu sugiro? Fazer mesmo uma lista, pode ser um papel ou até no telemóvel, de 7 coisas que me dão prazer e que na minha vida realmente funcionam. Seja pintar, ver um livro, ver uma série, tudo aquilo que nós mais gostamos. E tenho fome. Acabei de comer e ouço o meu corpo e percebo que ele não tem fome. Então, vou começar aos poucos por fazer, por ordem, aquilo que me dá prazer até conseguir eliminar esse impulso, ok? Outra coisa que eu acho muito importante é eliminar as distrações. Ou seja, muitas das vezes estamos a comer e a usar o telemóvel, a usar o computador, a ler uma receita, a ver eventualmente até televisão e acabamos, mais uma vez, como disse, de não ter a noção daquilo que comemos. Por isso, objetivo, eliminar as distrações e ter as refeições e fazer uma pausa e comer devagar, tentar comer porções equilibradas, como eu disse há bocadinho, e aqui a parte da nutrição e do aconselhamento de profissionais de nutrição é fundamental para nos ajudar a perceber isto também. E como disse há bocadinho, se eu exagerei, não há problema. E nós comermos não se trata de ser uma compensação ou comermos para compensar alguma coisa, é um equilíbrio. Ok, se eu comi, pronto, acabou. Amanhã é um novo dia, vou voltar a comer tudo de uma maneira mais normal, digamos assim. O objetivo é nós aprendermos também com esses erros, ou seja, se eu tive um hábito mau e não o consegui controlar, eu na próxima vez que tenha fome e pense em fazer esse hábito mau, vou-me lembrar daquilo que fiz, ok? O que é que eu sugiro? Principal atenção relativamente a nível de porções, digamos assim. Como disse há bocadinho, a quantidade de azeite que colocamos, ou seja, tentar medir as porções bem, tentar ver o tamanho das porções, ou seja, uma peça de fruta pode ser uma uva ou pode ser uma melancia. Ter atenção, muita atenção ao sal, ou seja, muitas das vezes temperamos o sal assim
pomos a comida assim, ou seja, quantidade do sal que usamos é 5 gramas, é 3, é 4, não sei, é que pus, foi a olho. Por isso, o sal é muito, muito importante. Tentar também percebermos que comer um prato saudável não é necessariamente um prato que possamos comer, como disse há bocadinho, sem grande controlo. E, por exemplo, a aveia é saudável, o abacate é saudável, mas eu posso fazer uma papa de aveia com 1000 calorias ou uma papa de aveia com 300. E uma papa de aveia com 1000 calorias não é melhor que um pão com manteiga e uma meia de leite. Ok? Por isso, tentar também ter noção ao tipo de alimentos que consumimos, mas ao controle máximo. Uma coisa que eu alerto aqui também é, sobretudo, ao petiscar frutos gordos, porque agora também está muito na moda comer as nozes, as amêndoas e avelãs, que têm um efeito alimentar indiscutível e nutricional, mas que aumenta, no fundo, quando nós nos sentimos recompensados por comer alguma coisa, temos a tendência a petiscar coisas mais crocantes, ou mais salgadas, ou mais doces. Ou seja, se calhar os frutos gordos devem ser coisas que temos que evitar ter em casa, ou se formos pessoas controladas, mas colocar, por exemplo, em porções mais pequenas ou em saquinhos para controlarmos as porções. Sugiro também, agora também para terminar e não me alongar muito e dar aqui a palavra ao Rui, que já tem aqui uma dúvida, nas bebidas alcoólicas. Muitas vezes eu pergunto assim, agora que acompanho algumas pessoas também que estão por casa, questiono, mas tem bebido álcool? É só um copo. Às vezes um copo e meio, mas depois eu faço as contas mais ou menos e percebo que a pessoa bebeu quase uma garrafa por dia, que são 75 centilitros. Mas no fundo ninguém tem noção que bebe uma garrafa. É um copo ali, meio copo ao lanche, mais um copo, ou seja, mesmo a questão das bebidas alcoólicas, o que é que eu sugiro? Em vez de beber em copos maiores, já que a nível visual interessa também o que nós comemos, eu sugiro o que nós vemos no prato, o que vemos no copo, trocar para um copo mais pequeno, e tentar manter ou reduzir o aporte de bebidas alcoólicas que ingerimos nesta fase, ok? Acho que é também uma excelente altura para o Rui falar aqui um bocadinho e também para nós termos noções das nossas limitações corporais, dos nossos tempos de recuperação, da nossa condição física, e é o que a Joana aqui pergunta, Rui, não sei se consegues ler, mas ela pergunta mesmo que agora que estamos em casa estamos a treinar mais que o comum e que provavelmente quando voltarmos à rotina não será possível mantermos a mesma frequência. E o que é que ela questiona? Achas que é importante reduzirmos já desde então o número de treinos para precavermos o hábito alimentar, o hábito de treino futuro que será inferior ao atual? Achas que devemos manter a mesma rotina de treinos, independentemente de depois sabermos que vamos treinar menos? Qual é a tua opinião também? Eu acho que eu sugiro que as pessoas agora se divirtam e se para isso têm que treinar mais uma vez por dia ou fazer mais atividades do que faziam, acho que não há problema nenhum. Acho que as pessoas devem ter rotinadas pelo menos o treino que vão fazer depois quando saírem deste período de quarentena, ou seja, se nós vamos treinar segunda, quarta e sexta às 6 da tarde, manter esses treinos e depois nesta fase de quarentena quando volto Rui, eu não sei se só sou eu que te estou a ouvir mal ou se a ligação está fraca, mas eu vejo a tua imagem parada. Pois, o ecrã do Rui está parado. Rui? Ok, enquanto o Rui recupera a ligação, eu vou continuar só aqui a falar de mais alguns truques que eu acho que é importante. Sim?
A tua ligação não estava muito boa, tentada quebrar. Estão a ouvir? Agora acho que soube bem, agora eu ouço-te bem. Mas perdemos a tua imagem e estavas com muitas falhas. Cortes? Sim. Pronto, vou continuar então. Sim, okay. Sim, se calhar começa mesmo da parte que estavas a explicar, de conhecermos as nossas limitações, os tempos de recuperação e mesmo a condição física, porque perdeu-se bastante esse discurso. Eu pelo menos não consegui entender e acredito que as pessoas também não. Eu retomo. Então, tal como nos questionaram agora, se seria inconveniente treinar mais do que se treina normalmente na rotina de trabalho. Eu não acho mal, acho que as pessoas nesta fase têm que se divertir e o treino é uma maneira de nós nos sentirmos compensados e emocionalmente mais estáveis. Acho que devem manter as atividades que realmente fazem durante a semana no ginásio, ou seja, se à segunda, quarta e sexta têm um treino que fazem às 6 da tarde, manter mais ou menos essa rotina e depois se quiserem acrescentar algumas atividades, não vejo problema. O que eu sugiro é que olhem para o vosso corpo, para a sensação de dor, para os desconfortos, para a sensação de fadiga permanente, para perceberem se o treino está a ser benéfico ou se estamos a entrar num estado de sobretreino e de exagero em termos de impacto para o corpo. Nesta fase, tal como se pode, no âmbito da nutrição, da alimentação, temos tempo para medir a quantidade de sal, a quantidade de azeite, a quantidade de bebidas alcoólicas que ingerimos. Também é uma fase em que nós podemos mais facilmente estar atentos aos efeitos do treino, observando melhor os tempos de recuperação, ou seja, se conseguimos recuperar melhor de um determinado treino, ou de uma determinada série, ou de um determinado exercício do que no dia anterior, ou 2 dias antes, quando fizemos o treino. Aumentar os tempos de execução de determinados exercícios, perceber se conseguimos aumentar, se não conseguimos aumentar, o que pressupõe que haja uma adaptação e que nós consigamos que estejamos a evoluir e que consigamos realmente realizar mais do que realizávamos. Aumentar ou diminuir ou vigiar a intensidade do treino, as cargas que estamos a pesar, para perceber se realmente o nosso corpo está a entrar num estado de fadiga ou está a entrar num estado de compensação. E é uma fase espetacular para percebermos qual o impacto dos novos comportamentos alimentares e da atividade física na composição corporal, no peso, na massa magra. Quase toda a gente tem uma balança em casa. Se não tivermos uma balança de bioimpedância, daquelas que medem a percentagem de massa gorda e todos os outros parâmetros, podemos facilmente só medir o peso e fazer as contas do peso com a altura e perceber como é que o peso está a variar e depois, quando voltarmos ao ginásio, fazer uma avaliação física para perceber qual foi o impacto do treino. Rui, desculpa só e interromper-te, mesmo também só como dica pessoal, o que é que eu sugiro? Muitos de nós também não têm disponível a balança em casa, mas mesmo para quem tem, há outros métodos que nos ajudam a perceber como é que está a nossa composição corporal. Tal como o algodão não engana, as fotografias não enganam. Então, eu sugeria 3 tipos de registros que acho que me parecem interessantes a nível de, lá está, de controle da composição corporal. Se tivermos uma balança, como o próprio Rui disse há bocadinho, fazermos um registro que também não deve ser diário. Acho que a balança neste momento não deve ser nada que nos escravize, deve ser algo, lá está, que nos ajuda a perceber como é que estamos a evoluir. Uma vez por semana, na mesma condição, fazemos um registro da pesagem. Convém ser numa condição igual mediante as pesagens, por exemplo, ao acordar. Podemos também, juntamente com esta pesagem, tirar alguns perímetros, como tu referiste, Rui. Se calhar, eu, por exemplo, em contexto agora de consulta, no caso das senhoras, uso mais a cinta, o abdominal e o quadril, porque nós temos tendência a acumular mais gordura no quadril, e em casos do sexo masculino, gordura, abdominal e peito. Isto porque o peito e o abdominal são zonas que no homem, seja o peito pela massa muscular, seja o abdominal pela chamada gordura visceral ou mesmo a gordura adiposa mais subcutânea, faz sentido nós avaliarmos nesta altura. E quem não tem em casa uma fita métrica pode perfeitamente com um cinto até criar um marcador e a data, ou eventualmente tirar com um cinto e depois fazer o registro com a régua. Paralelamente a estas duas avaliações, eu sugiro também, por exemplo, uma fotografia num fundo branco, uma fotografia frente, lado e costas
porque nós estamos mais por casa, não vestimos roupa muito justa, estamos sempre confortáveis, muitas vezes não temos tempo para nos olhar ao espelho e isto acaba por nos conseguir fazer perceber se eu engordei, onde é que eu tenho mais acumulação de gordura? E se eu perdi peso, será que perdi massa muscular? O meu peito está mais descaído? As minhas pernas estão mais flácidas? Ou seja, acaba também por nos ajudar a perceber como é que está esta evolução da composição corporal. Espetacular. Continuando, temos tempo também, e de acordo com aquilo que a Ariana disse, para organizar toda uma série de rotinas, nomeadamente uma que é importante, que é o sono e o descanso. A maior parte de nós por falta de tempo, porque acordamos muito cedo, porque temos que levar as crianças ao colégio, porque temos que dar banho à noite à criança e deitar, e depois só a seguir é que temos os 10 ou 15 minutos para nós, e às vezes prolongamos um bocadinho mais e tiramos ao sono para poder relaxar mais um bocadinho no sofá com o nosso cônjuge. É importante nesta altura tentarem pôr uma rotina de sono que seja realmente reparadora, com no mínimo 7, 8 horas diárias, que é raro hoje quem vive num ambiente urbano dormir 7 a 8 horas todos os dias. O sono é o estado que induz a reconstrução e a reparação celular. Se nós olharmos para o exemplo, quando alguém tem um acidente grave, é-lhe induzido um coma para ele recuperar. Portanto, o sono funciona como um momento de recuperação pós a agressão diária. É afetado pelo estado emocional, pela atividade física, pela atividade cognitiva. Ou seja, tem influências nestes parâmetros que eu vos disse e noutros, mas também é afetado por eles. Ou seja, uma boa rotina de sono promove melhorias ao nível do estado emocional, do apetite, da capacidade física e cognitiva, tal como eu acabei de dizer. Por exemplo, um estudo publicado no Journal of Sports Medicine and Physical Fitness em 2020, este ano, mostra a relação entre o sono e o aumento de massa muscular. Testaram 2 grupos que foram sujeitos a trabalho com resistências, exatamente o mesmo método. Num dos grupos houve uma educação relativamente ao sono, ou seja, houve a transmissão de uma série de comportamentos que o grupo teria que cumprir diariamente, relativamente ao descanso, e o outro grupo não recebeu instruções. No grupo que recebeu instruções, houve, em média, um aumento de 25% superior de massa muscular relativamente ao grupo que não recebeu as instruções. Ou seja, estar a treinar não nos alimentando bem ou não descansando direito pode não produzir os efeitos desejados e até pode produzir efeitos adversos. Estando a alimentar-nos bem, mas não treinando ou não tendo um sono reparador, também pode ter impactos que não são aqueles que nós queremos. Para isso, é necessário cumprir com algumas outras rotinas antes do sono, nomeadamente não ver muita televisão, não ligar aparelhos tecnológicos que emitem luz azul e que impedem a libertação de melatonina, que é a hormona indutora do sono. Na questão da alimentação, eu vou passar a palavra à Ariana, porque ela pode-vos aconselhar alguns alimentos que induzem a produção de melatonina, e passo a palavra já agora. Ok, pronto. É mesmo isto que o Rui diz. Nós temos um ritmo biológico e neste momento ele pode ser quebrado por vários fatores, seja a mudança da nossa rotina, seja em casa não termos muito descanso, lá está, ou porque temos os nossos filhos, ou porque temos mais trabalho, até fazendo teletrabalho, e ficamos com a nossa hormona desregulada, a melatonina, como o Rui acabou de referir. Além disso, o próprio facto de dormirmos mal ou não termos uma boa rotina de sono, como diz o Rui, para além de não ajudar na questão da massa muscular e na recuperação, também aumenta, no fundo, o risco de doenças. Há vários estudos relativamente científicos que mostram que quem dorme menos tem mais probabilidade a desregular não só o sono, lá está, e, o bem-estar e até o próprio humor no dia seguinte, mas também a aumentar o risco de doenças cardiovasculares e até a reduzir mesmo a esperança média de vida. Ou seja, quem dorme menos, vive menos. Ok? Como o próprio Rui diz, isto é uma tríade. Comer, dormir, treinar. Isto não é a ordem, isto é uma tríade. São todos importantes. Claro que depende da pessoa e depende depois também dos hábitos de vida. Se uma pessoa sempre dormiu 6 horas, o objetivo não é começar a dormir 15 agora que está de quarentena, ok? Temos que avaliar mais uma vez que não é dormir demais, mas também não dormir de menos. É encontrarmos aqui 7, 8 horas, parece-me ótimo.
Agora, como é óbvio, aquilo que nós colocamos no prato influencia e muito a qualidade e a quantidade do nosso sono. Vou dar um exemplo. Está provado cientificamente que comer alimentos com mais açúcar nos levam a acordar mais vezes durante a noite. Ok? Ou seja, se eu evitar alimentos açucarados antes de dormir, vou conseguir melhorar a quantidade e a qualidade do meu sono, porque vou dormir mais seguido, não vou acordar tantas vezes e por isso vou ter uma noite de sono mais reparadora. Outra coisa, alimentos que tenham cafeína, nós vulgarmente já sabemos que o café, o chá, até o chá verde, tem cafeína. Agora, se calhar não pensamos que comer meia tablete de chocolate poderá ter cafeína, porque às vezes até escolhemos um chocolate com 90% de cacau, que acaba por ser muito estimulante e nesta hora, perto de dormir, não é a altura certa para o fazermos, ou pelo menos na dose que nós habitualmente consumimos. Outra coisa que pode ajudar é consumirmos alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido que ajuda na produção de neurotransmissores e que nos ajudam a ter uma sensação de bem-estar, de prazer, como a serotonina e a melatonina. E aí podemos eventualmente optar por uma porção pequena de frutos gordos, nozes, amêndoas, avelãs. Até mesmo, às vezes, é como disse há bocadinho, não é uma questão de fome, é uma questão só de conseguirmos controlar o nosso apetite, até beber um chá mais calmante. Claro que o objetivo também não é beber meio litro de chá, porque depois também vai influenciar o nosso sono, mas uma pequena porção de chá calmante, de camomila, por exemplo, e ter também atenção à última refeição do dia, mesmo o próprio jantar, ser uma refeição muito pesada, muito gordurosa, porque isso vai nos ajudar a atrasar o esvaziamento gástrico, vamos ficar indispostos e isso também não vai ajudar, lá está, a termos mais sono. Pode parecer curioso que dizemos, mas quando eu como muitas batatas ao almoço fico cheio de sono. Isto não quer dizer que isso me vai ajudar a dormir melhor. O que quer dizer é que quando eu como muito volume ou quando eu como muitas batatas ou muito arroz, como tenho muito volume na minha zona abdominal, o meu sangue vai fluir mais para a zona abdominal, vai irrigar menos o cérebro e por isso eu vou ficar mais sonolento. Isto não quer dizer que eu vou ter uma melhor qualidade de sono, por isso temos que também olhar de um modo mais criterioso para estas reações do nosso organismo e fazer um jantar mais leve ajuda a dormirmos melhor também. Ok? Evitar coisas com muita gordura ou com muito estimulante, como disse há bocadinho, também pode ajudar. No caso da massa muscular, peço especial atenção, como o próprio Rui diz, quem está a fazer um plano alimentar, seja para aumento de massa muscular, até mesmo a questão de uma população com mais de 65, 70 anos, deve ter especial atenção às fontes de proteína antes de dormir, não só, por exemplo, porque o leite tem triptofano e tem ácido láctico, que também ajuda a induzir o sono, mas porque acaba por ser uma ótima estratégia para aumentarmos o aporte proteico diário e aumentarmos a recuperação, lá está, durante o sono. Se tivermos uma boa fonte de proteína de alto interesse, de alto valor biológico, seja o leite, seja o iogurte, até mesmo um queijo fresco, antes de deitar, parece que conseguirmos reparar melhor também os tecidos musculares e, para além de preservar a massa muscular, quem sabe, em conjunto com os outros fatores de treino e etc., conseguirmos também aumentá-la. Uma dúvida, não devemos ir nunca com fome para a cama. Isto é uma dúvida que... Lá está, nós podemos ir com fome. Agora, nós temos que perceber se é fome ou vontade de comer, primeiro. Não devemos ir com a sensação de, ok, eu sinto barulhos na barriga, sinto realmente aqui algo a roncar. O que eu sugiro é fazermos uma refeição, como disse, leve. Beber um bocadinho de leite, comer um iogurte ou até um queijinho fresco com um bocadinho de canela. Se eventualmente me apetecer algo mais doce, experimentar receitas novas, fazer um pudim de baunilha caseiro, sem açúcar e com base de iogurte, fazer uma gelatina ou uma versão mais vegetal, alguma coisa que me reconforte e avaliar, ok, comi esta porção, posso ir dormir, sinto-me bem, porque às vezes o que acontece é, não vou dormir com fome, vou à cozinha, abro o frigorífico e vai um queijo, uma fatia de pão, uma tosta, afinal vou fechar porque já estou bem, vou para a sala, e afinal se calhar mais um quadradinho de chocolate, mais uma batata frita, ou seja, independentemente também da qualidade alimentar, faz sentido percebermos na quantidade alimentar que vamos fazer. E o nosso dia-a-dia não convém ter muita energia antes de dormir, como eu disse há bocadinho. Mas concordo contigo, não devemos sentir fome antes de dormir, sem dúvida. Esclarecendo só aqui algumas dúvidas que possam ter ficado para trás, nós também não nos queremos alongar muito, mas se tiverem dúvidas podem partilhar connosco. Tinha aqui
uma ouvinte que questionou substituto para bolos ou para doces. É assim, não existe nenhum substituto para um bolo ou para um doce. Ou seja, existem alternativas ao açúcar que podem tornar um bolo ou eventualmente um doce mais saudável. Ou seja, eu em casa fazer um bolo em que em vez de colocar uma caneca de óleo e uma caneca de açúcar, não coloco o óleo e em vez do óleo, por exemplo, eu dou aqui um truque. Muitas pessoas fazem em casa, seja bolos, seja empadas, e usam muito azeite ou muito óleo. Um bom truque para a massa ficar úmida e ao mesmo tempo ser fácil de moldar, eu costumo reduzir para mais de metade o azeite ou eventualmente o óleo de coco, dando aqui um exemplo, e adiciono um bocadinho de iogurte. Por exemplo, tanto nos bolos eu nem coloco óleo. Eu coloco um bocadinho de iogurte, por exemplo, um bocadinho de laranja, farinha, e adiciono, em vez de açúcar, ou eventualmente uma versão de açúcar mais saudável. Isto depois vocês também têm que procurar junto do vosso nutricionista o que é que faz mais sentido para vocês. Se é optar por um adoçante porque não tem nenhuma, que tem uma boa tolerância intestinal, ou se faz mais sentido optar por um açúcar, porque realmente o adoçante é algo que não vos faz bem a nível gastrointestinal, e depois conseguimos alternar aqui entre produtos que são saudáveis, mas como disse, um bolo que seja sem óleo ou sem açúcar não quer dizer que eu possa comer 4 fatias. Posso comer uma fatia e sei que não me vai fazer tão mal como comer um bolo com muito mais açúcar. Mas esta fase também é a fase ideal para aproveitarmos pontualmente fazermos um bolo tradicional. Mais uma vez envolver a cozinha, as nossas crianças e os nossos familiares, mas lá está, se fazemos algo com muita frequência, convém fazermos estas pequenas trocas. Tinha aqui outra dúvida para o Rui, do Tiago Lopes, que pergunta que tipo de treino podemos realizar para melhorar a saúde e o sedentarismo nesta quarentena. Acho que já esclareceste isto ao longo do teu discurso. E atualmente eu não estou a ver aqui mais nenhuma dúvida. Se quiser dar só uma... tem aqui outra. Substituto saudável para bolos. Barras de proteína Herbalife. Pronto. Eu não estou a perceber se isto é uma pergunta ou se é uma afirmação. O que é que eu sugiro? Nesta fase, independente de serem barras de proteína da Herbalife ou de outra marca qualquer, devemos evitar estes alimentos processados. No dia-a-dia, como dissemos há bocado, muitas das vezes, ou porque não tenho tempo, acabei de treinar e tenho mesmo que pegar no carro para ir embora, ou eventualmente não tenho tempo para parar porque tenho muitas reuniões à tarde. Se calhar o facto de termos uma barrinha proteica, o facto de termos um batido de proteína, é uma solução prática. Mas, agora que estamos por casa, isso deve ser eliminado do nosso dia-a-dia. Porquê? Porque nós não temos... falta de tempo. Podemos preparar um equivalente de uma barrinha proteína com muito mais nutrientes e muito mais até prazeroso do que comer uma barrinha de proteína ou mesmo menos processada, não é? E muito menos processada e muito mais económica, que também temos que pensar nesta variável. Pronto. Se eventualmente ninguém tem aqui dúvidas para nós, se calhar damos por terminados. Eventualmente, se tiverem dúvidas depois deste live, podem deixar aqui em baixo que nós esclarecemos durante os próximos dias. Isto vai ficar aqui disponível para vocês verem. Aproveito para vos dizer que durante o dia e durante estes próximos tempos teremos também aulas para vocês verem, seja a nível de nutrição, seja mais lives, seja receitas, seja aulas de grupo. E acho que devem aproveitar, porque realmente é uma mais-valia poderem partilhar um bocadinho de saúde e um bocadinho de conhecimento com profissionais da área, seja da alimentação, seja do exercício físico e seja da fisioterapia e outras áreas que estão aqui presentes. Não sei se queres dizer alguma coisa. Perguntaram aqui se a granola engorda. A única coisa que não engorda é água ou gelo. Assim, engorda depende de como é feita, da quantidade que fazemos e do resto que inserimos com a granola. Se eu faço uma granola em casa e controlo bem a porção que a faço, se adiciono um iogurte sem adição de açúcar e uma porção de fruta pequena, provavelmente não terá grande impacto futuro, isto se for bem incluído. Agora, se eu compro uma granola e como granola cheia de açúcar, que acaba por ter mais calorias, se calhar com choque a pique, só porque é um alimento dito saudável, pode engordar. O que eu sugiro é, nenhum alimento engorda na medida certa.
se pensarmos em granola, cereais, tudo o que é processado, nesta fase devemos evitar e fazer em casa as nossas próprias versões, lá está, para controlarmos as porções e termos noção daquilo que comemos. Porque se quisermos fazer em casa uma granola e não pusermos nem açúcar, nem óleo, nem gordura, e só usarmos aveia e frutos secos, vamos ficar com flocos de aveia e frutos secos. Nada une e nada fica igualmente apelativo. Isto é uma maneira também de percebermos, ok, o que está na prateleira dura 2 anos, mas se calhar não é o que o nosso corpo mais pede. Perguntam também aqui o que comer antes de dormir. Acho que já falei um bocadinho disso há bocadinho. Deixo só a palavra ao Rui aqui para finalizar, para nos deixar em beleza. Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma oportunidade para discutirmos aqui algumas coisas que são relativamente que são importantíssimas relativamente ao nosso estado de saúde. Gostei imenso deste live com a Ariana. Eu também. Espero que tenham gostado. Alguma dúvida, tal como a Ariana disse, deixem no chat do vídeo e nós nos próximos dias vamos tentar responder. Obrigado. Ok. Estavam só aqui a perguntar isto, uma questão mais... eu disse que não me ia alongar, mas quando falamos de coisas que realmente nos apaixonam, que no meu caso é nutrição, não consigo parar. Mas tem aqui uma pergunta e vou só esclarecer esta pergunta, que questiona qual a melhor opção de pão. A melhor opção de pão é com menos ingredientes possível. Farinha, fermento, sal e eventualmente um bocadinho de água. Agora que estamos por casa e também há aqui algum movimento que é a pandemia, fazermos pão em casa parece-me bem, mas lá está, se fizer um pão por dia de meio quilo e comermos aquilo num dia, também não deixa de ser uma má opção. A melhor opção de pão é aquela que mais gostamos, de preferência com uma farinha que não seja tão processada como a farinha branca, ou seja, incluir até mesmo em casa uma farinha branca e fazer uma mistura com uma farinha integral, ou até usar outro tipo de farinhas alternativas, e evitar adicionar outro tipo de ingredientes ao pão. Vão ter muito mais prazer e muito mais saúde também. Obrigada, espero que tenham gostado. Até breve. Até breve.